Oi meninas, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os pincéis que são indispensáveis na maquiagem. Eu não acho que um pincel seja necessariamente indispensável na maquiagem, mas eu vou falar sobre as funções de alguns pincéis, né, para que eles servem e nos passos assim que a gente vai usando, mas geralmente sempre tem um que você pode substituir pelo outro. Mas vamos lá, vamos começar. Bom, se você gosta de aplicar produto de skincare, como um hidratante, um sérum, com pincel, então eu indico para vocês um pincel Dual Fiber, tá? Ele tem uma aplicação mais suave e uma aplicação mais delicada, mais propícia para esse tipo de produto, porque ele vai também absorver menos produtos do que se você pegar um pincel Kabuki, por exemplo, tá? Então seria um pincel Dual Fiber ou pode ser também um pincel língua de gato, tá? Já na aplicação de base, eu particularmente utilizo apenas a esponjinha úmida. Mas você pode utilizar um pincel Dual Fiber se você quiser uma aplicação bem suave da base. Um pincel língua de gato, ele vai dar uma cobertura muito maior para a sua base, independente da base que você está usando, a ferramenta que você vai usar, ela pode dar um resultado diferente no acabamento e na cobertura dela, tá? Então o pincel Dual Fiber vai dar uma cobertura bem mais leve, o pincel língua de gato é o que dá a cobertura maior, e temos também os pincéis Kabuki, que ele dá uma cobertura intermediária da base, tá? A esponjinha, ela também dá uma cobertura mais leve, então se você quer uma cobertura bem reboco, o aconselhável é utilizar o pincel língua de gato e dar só o acabamento com a esponjinha. Eu indico no uso dos três o acabamento com a esponjinha, porque o acabamento com a esponjinha, fica um acabamento muito mais bonito. Você usa o pincel, às vezes ficam os riscos das cerdas, dependendo da base. Eu acho que a aplicação fica muito mais bonita se você finalizar ela com a esponjinha. Corretivo, você pode utilizar pincéis de cerdas sintéticas, como esses, menorzinhos, porque eles vão pegar partes mais específicas do rosto, tá? Ou você pode simplesmente, isso se for um corretivo, por exemplo, pastoso. Se for um corretivo líquido, você pode aplicar com o próprio pincel do corretivo e dar o acabamento só com a esponjinha úmida, tá? Pode ser uma esponjinha grande ou você pode ter também umas esponjinhas pequenininhas que já são mais próprias para corretivo. Contorno. Bom, vamos lá. Se for um contorno molhado em creme, o ideal é que você tenha um produto um pouco mais denso para você conseguir fazer o esfumado ou, novamente, utilizar a esponjinha, tá? Mas pode ser um pincel mais denso. Para contorno eu gosto muito, se for em creme, né, um pincel chanfrado. Já para contorno em pó, você tem que ter um pincel mais fofo. Então, por exemplo, esse aqui ele é muito mais fofo do que esse daqui. Esse é mais denso, mais duro. Esse é mais fofo, ele vai fazer um contorno mais suave, mais sem marcação, que é o que a gente precisa para o contorno em pó. Eu gosto muito de utilizar para contorno um pincel assim, mais arredondado, tá? Esse aqui, inclusive, é o A05 da Macrylan. Eu gosto muito, eu acho que ele dá um contorno, ele faz um contorno muito bonito. Eu gosto dele. Mas pode ser qualquer pincel fofo, pode ser chanfrado, pode ser arredondado, pode ser assim, ó, em bolinha mesmo, tá? Esse é mais pontudinho, né? Esse é mais redondinho, mas tem que ser muito fofo. Pra blush em creme, eu gosto de aplicar com a esponjinha, e se for o blush em pó, é a mesma coisa do contorno. Pode ser um pincel mais redondo, pode ser um pincel chanfrado, desde que ele seja bem macio. Eu, particularmente, gosto muito de pincel chanfrado pro blush. Eu acho que fica melhor para aplicar, tá? Então eu gosto do pincel chanfrado. Iluminador. Se for em creme, eu gosto de aplicar com o dedo, dando batidinhas, sempre com a pele antes de selar, tá? Tudo isso em creme tem que ser com a pele antes de selar, tá, meninas? Já o iluminador em pó, você pode utilizar vários tipos de
de pincéis. Pode utilizar um pincel simples de esfumar, só que ele vai dar um pouco mais de trabalho e vai ficar um pouco mais marcado porque ele é menor. Pode ser um pincel assim, que é o meu favorito para iluminador. Esse aqui é o E02 da Macrylan. Eu tenho muitos pincéis da Macrylan porque é uma marca que eu gosto muito e que é barata, tá, meninas? Por isso que eu indico a Macrylan. E ele faz, eu acho que a aplicação com esse pincel de iluminador é incrível. Por exemplo, um pincel em leque. Também dá para fazer um acabamento bem bonito com o iluminador. Voltando no contorno que eu esqueci, meninas, para fazer o contorno do nariz, o ideal é você utilizar ou um pincel de esfumar, tá? Que você faz aqui menorzinho e já esfuma. Pincel menorzinho, tipo assim, por exemplo, eu gosto muito desse. Ele é fofo, ele é macio e aí ele já vem certinho aqui para você fazer a marcação do nariz. Gosto também bastante desse estilo de pincel, tá? Eu acho legal ter um pincel de lábios. Eu não uso o pincel para aplicar o batom. Mas por que eu acho legal? Ele é um pincel mais firme e bem fininho, tá? E pra que eu uso ele se eu não uso pra pintar a boca, né? Pra aplicar o batom. Eu uso pra fazer acabamento. Então, por exemplo, quando eu aplico o batom, se às vezes ficou uma falhinha, ficou alguma coisa, eu venho com o corretivo e eu contorno os meus lábios com o corretivo, com o pincel de lábios, que é bem preciso e bem fininho. Pra correção da sobrancelha, eu indico um pincel chanfrado e fino. Chanfrado é esse corte na diagonal. E fino, tá? Esse aqui é da linha Eco, da Macrylan, é o meu favorito para correção de sobrancelha. Ele não tem numeração, tá? Mas é o pincel chanfrado da linha Eco. Eu acho que ele facilita muito na hora de fazer o contorno da sobrancelha, de aplicar, de fazer como se fosse, né, simular os pelinhos. Eu acho muito legal. Então fica a minha indicação aí pra vocês de um pincel chanfrado fino, tá? A sobrancelha eu acho também legal ter essas escovinhas, tá? Pra você dar aquela esfumada e pôr a sua sobrancelha no lugar. Também é bem legal. Já pra parte de olhos, é interessante você ter pincel de esfumar de pelo menos 3 tamanhos. Eu tô pegando aleatoriamente aqui, tá? Um grande, um médio, um pequeno. E pra você escolher o tamanho, você tem que ver o tamanho dos seus olhos. Se você tiver um olho muito pequenininho, o seu grande pode ser esse, você precisar de mais 2 menores. Se o seu olho for muito grande, talvez esse daqui possa ser o intermediário. Então você tem que ver o tamanho do seu olho para você decidir o tamanho do pincel. Mas o ideal é você ter 3 tamanhos, um grande, um médio e um intermediário. É interessante você ter pincel de pálpebra, tá? Esse pincel normal de pálpebra, que ele é fofo, para você aplicar a sombra, como eu apliquei hoje a minha sombra preta, eu apliquei com ele. Você precisa ter um pincel de cerdas sintéticas. Aliás, todos os meus ali são de cerdas sintéticas, tá? Mas que seja assim, ó, tipo um língua de gato pequenininho, que serve para você aplicar corretivo na pálpebra, para você fazer a preparação, serve para você aplicar uma sombra cremosa, serve para você fazer um cut crease. Então ele também é bem interessante ter. Eu gosto de um pincel de silicone, tipo esse daqui, tá? Pra aplicar pigmento e glitter. Ele pega bem mais fácil e não desperdiça produto, porque todo produto que tá aqui ele vai passar pra tua pálpebra. Então eu gosto bastante de um pincel de silicone. Um pincel mais denso e pequenininho pra fazer sombra escura, marcação de sombra aqui na rente a linha dos cílios, né? E um pincel fofo para você fazer o esfumado aqui. Então ele pode ser assim, pode ser até um pouco menor para você esfumar rente aos cílios inferiores. Eu acho que esses seriam os pincéis assim mais necessários, né? A esponjinha eu acho indispensável. E essas esponjinhas, queijinhos também eu acho bem legal para você fazer aplicação de pó com ela. Então, são baratinhas essas esponjinhas, é bem legal. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Se vocês estão gostando, não esqueça de curtir aqui, de compartilhar, de salvar, de compartilhar com as amigas. Isso ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento aqui do nosso cantinho, tá? Então, muito obrigada por estarem comigo mais essa aula. Espero que estejam gostando. Deixa aqui nos comentários o que vocês ficarem com dúvida, o que vocês mais quiserem saber. E um super beijo. A gente se vê na próxima aula. Tchau!